Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, venho assistindo seus vídeos para buscar reflexões sobre temas ligados a relacionamentos, já que me encontro em um que dura quase 4 anos com muitas dificuldades. Há cerca de 4 anos atrás, conheci uma garota com quem iniciei um namoro. A princípio, a relação ainda não era um namoro propriamente dito, pois ainda estávamos no começo, nos conhecendo. Nesse momento, ela me fez prometer que eu não ficaria com nenhuma outra garota, e eu logo aceitei e escutei dela a mesma promessa. Poucos dias depois, ela me procurou dizendo que havia beijado uma ex-namorada, mas que, porém, como ainda não namorávamos, aquilo não poderia ser considerado por mim como uma traição. Ah, tá. Ela faz um pedido para você, ela fala que vai fazer a mesma coisa, ela não cumpre, e aí ela mesma decide que isso não pode ser considerado, né, traição por você. Então, ela faz, ela cria a regra, ela quebra a regra e ela decide que isso não quebrou a regra. Isso, de primeiro momento, mostra para mim uma pessoa mandona e manipuladora. E é o que está me apresentando agora, assim, num primeiríssimo momento. Até concordei com ela, mas senti que ela quebrou uma promessa e por isso me senti traída sim, já que eu havia cumprido o prometido. Foi a primeira vez que ela me machucou. Eu resolvi relevar e prosseguir minha vida com ela, de maneira que vivemos momentos muito lindos e mágicos. Porém, como em toda relação, começaram a surgir problemas ligados à sensação de injustiça que perduram até hoje. Lembro-me de uma semana em que uma coincidência aconteceu em nossas vidas. Um rapaz da faculdade dela tentou se aproximar dela e ela mesma desconfiou que ele estivesse com interesses sexuais. Chegou até a me pedir uma aliança para que ela pudesse mostrar aos outros que namorava. Achei legal isso. Tudo bem. Eu já, isso não me impressiona, não. Até me pediu uma aliança pra mim, pra mostrar pros outros que ela namorava. Cara, eu não preciso de sinal externo nenhum que mostre que eu namore. O que vale pra mim é a minha postura. Eu acho que a nossa postura já impede da pessoa se aproximar. A postura que a gente tem. A pessoa sabe se ela se aproxima ou não. É lógico que aqui a gente encontra as pessoas descaradas, tá? Então, pelo amor de Deus, não vamos falar que então todo mundo que chegou na gente é porque eu dei margem para a pessoa chegar. Não, tem pessoa que chega, eu penso, você pode estar de aliança, você pode estar de cinto de castidade, que a pessoa vai chegar, né? Porque tem gente que é realmente descarado. Mas é aí que tá. Entre a pessoa chegar e a gente aceitar, tem uma grande diferença. Então a pessoa até pode chegar, só que a gente coloca gentilmente, mas a gente coloca ela no lugar dela. Então eu não preciso de aliança, preciso de postura. E ao mesmo tempo, uma moça me deu uma cantada no lugar onde eu estudava. Conversamos sobre isso e a reação dela foi me pedir para que eu me afastasse da moça. Mas na semana seguinte ela convidou o rapaz que deu em cima dela e outros amigos para uma festa na piscina na casa dela. Acho errado impedir que a pessoa tenha amigos. Então, eu entendo o fato dela chamar essas pessoas na casa dela, mas achei que isso foi injusto comigo, pedir para eu me afastar de alguém e ao mesmo tempo se aproximar do rapaz. Olha lá, de novo, se você parar para pensar, essa atitude dela aqui tá indo de encontro com aquela primeira atitude lá. Não está mudando. É o mesmo fio condutor, é a mesma coisa. São situações diferentes, mas o cerne da questão é o mesmo. Eu estou falando, é uma pessoa mandona, manipuladora. E sim, concordo com você com o que você disse ali em cima. Há uma sensação de injustiça. Eu também sentiria isso. Aliás, eu odeio me sentir injustiçado. Odeio, 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 odeio. Não tem nada que me deixa mais irritado no mundo do que me sentir injustiçado.
E isso aqui eu concordo com você, eu considero, eu teria também essa sensação de injustiça. Tá, eu faço isso e a pessoa não faz, só que diferente de você, minha querida, que está ficando quieta, eu não ficaria quieto não. Além disso, outras vezes me senti injustiçada. Lembro-me que ela estudava em uma sala de aula e os amigos em outra, e muitas vezes a aula dela acabava mais cedo. Mas ela esperava lá na faculdade a aula da outra turma acabar para poder dar carona aos amigos, pois se preocupava com eles andando sozinhos à noite. Mas muitas vezes ela me chamava para ir na casa dela à noite, tipo 10 da noite, e não oferecia carona para mim, e eu, por falta de dinheiro, acabava indo a pé, cerca de 35 minutos andando, correndo riscos de ser assaltada, estuprada, enfim. Cheguei a falar com ela sobre isso e ela me disse que fazia muitas coisas boas para mim e que muitas vezes me dava carona, o que é verdade, pois muitas vezes de dia ela me dava carona. Portanto, eu não tinha o direito de me sentir tão ofendida com isso. Mas eu creio que alguém tão atenciosa com a segurança dos amigos poderia ser mais atenciosa com a segurança da namorada. Outra lembrança que tenho foi a de que, uma vez, me deparei com uma decisão muito importante na minha vida. Eu havia passado em uma faculdade de medicina pública, após tentar muitos anos. Porém, era muito longe da minha cidade, então eu desisti da mesma, pois senti que ia ficar longe da minha família e principalmente da minha namorada. A decisão foi minha. Eu sei, ela não me pediu para fazer isso, mas eu fiz e sei que errei nesse ponto. Consigo reconhecer, mas o que é depois de passar por isso, ela me disse que estava tendo sentimentos por outra pessoa. E isso eu entendo que ninguém controla, não posso culpá-la. Mas eu pedi para que ela tivesse cuidado com as atitudes dela em relação a essa nova menina, pois eu iria tentar refazer a prova para a faculdade de medicina, mas desta vez para tentar ficar perto da minha cidade. Então, caso ela fosse ficar com essa menina ou fazer algo análogo, que ela esperasse pelo menos meus vestibulares passarem. Qual foi minha surpresa quando um dia antes do meu vestibular ela resolveu ir para a balada com essa crush. Me machucou muito. No dia seguinte fiz a prova totalmente desconcertada. Lembro-me de chorar na prova e chutar mais da metade por não estar em condições de fazer a prova. Depois eu acabei fazendo outro vestibular público para medicina e passei, graças a Deus, mas aprendi minha lição. Eu acabei perdoando tudo isso. Se é que são erros, mas para mim foram erros. E tentei recomeçar a vida com ela, mas parece que ela não tem jeito. Recentemente, eu e uns amigos dela preparamos uma festa com todo o carinho para ela, com um presente comprado com uma colaboração financeira de todos, inclusive minha. Ao saber da data desse aniversário, ela notou que cairia na mesma data de uma festa que ela queria ir. Dessa forma, ela pediu para realocar a festa de aniversário dela para um outro dia, no qual eu talvez não pudesse ir devido ao fato de coincidir com o aniversário da minha mãe. Ao saber que eu talvez não fosse, a reação dela foi manter a mudança de data, mesmo correndo o risco de eu não poder ir. Ao questioná-la sobre como ela se sentiria se eu não fosse na festa, que eu mesma estava ajudando a organizar, ela disse: fazer o quê, né? Paciência. Insistindo, eu perguntei se ela não achava falta de consideração remarcar a festa para uma data na qual uma das pessoas que organizaria a festa não pudesse estar lá, e ainda por cima se essa pessoa fosse a namorada dela. E ela disse que não era falta de consideração não, que era normal para ela esse tipo de situação. Isso me deixou tão magoada que resolvi pedir um tempo para pensar em como terminar, para que seja possível recomeçar a vida com outra pessoa, mas confesso que está sendo bem difícil e estou muito decepcionada. Olha, meu anjo, pelo visto, aqui a coisa já chegou num ponto em que você já entendeu que não vai funcionar. Tem determinadas coisas, gente, que não adianta a gente insistir. Quando não nos serve mais, não adianta querer ficar insistindo. Tem determinadas coisas que já não nos servem mais. Sabe, é como você querer pegar um sapato
e querer colocar no seu pé. Você quer fazer com que o seu pé, ele parece que ele, sabe, igual as geishas faziam? Não sei se fazem ainda hoje, acredito que não, mas as geishas, né, por causa de um padrão estético de beleza que elas tinham que ficar com aquele pezinho naquele tamanquinho minúsculo, quanto menor o tamanquinho, né, mais ela era admirada. Então, por aí você vê o que é um padrão, né? E então os pés delas ficavam deformados. Por quê? Porque elas faziam com que o pé fosse se deformando para caber dentro de um sapatinho cada vez menor. Então, cara, não encaixa. Não, para quê? Eu vou sofrer, para quê? Eu quero encaixar, não tem encaixe. Não é muito mais saudável se eu uso 40, eu vou lá, compro um calçado 40 e tenho que provar ainda, porque dependendo, né, da forma, pode ser que não me sirva. Tem coisa pior do que você querer enfiar um sapato que não entra no seu pé, machuca, incomoda. No final do dia você não aguenta. E é mais ou menos isso que às vezes a gente tenta fazer dentro dos relacionamentos amorosos. Tem algumas coisas que não vai, não encaixa. A gente percebe, né, desde lá do começo, tá sendo assim, tá sendo assado. Então, esse é o jeito dela. Mas é um jeito dela que não é o jeito dela que não tá se encaixando com o meu. Não tá dando liga. Então a gente tem que aprender a identificar esse tipo de coisa e quando a gente identifica, é melhor a gente pegar o caminho da roça. É muito melhor do que querer insistir nesse tipo de situação. E eu te digo mais, tende a piorar. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada, é a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.